Usando até esse exemplo que a gente citou do Alberto Torres, né, do Centro de Trauma, e aí só para contextualizar o pessoal que não conhece, né, que não é daqui do Rio de Janeiro, é um hospital estadual que tem um centro de trauma separado, né? Ele não entra, não é porta aberta, né? Só entram pacientes regulados que sejam politraumatizados, ou via bombeiro, ou via polícia militar, ou que passem pela regulação, né? E esse centro, ele é todo estruturado para abordar o paciente segundo protocolos até americanos, se eu não me engano, né? Que foi a inspiração lá na época, né? Na Flórida. E aí eu vejo algumas particularidades aqui que eu que tive a oportunidade de estar por lá, achei fantástica e achei que faziam a diferença. Por exemplo, você ter uma equipe multidisciplinar esperando para atender o paciente. Então, o próprio anestesista, ao invés de ele estar lá dentro do centro cirúrgico esperando, ele recebe e fica responsável pela via aérea, né? Então, ele admite o paciente junto com o cirurgião, junto com o enfermeiro treinado. Tem banco de sangue lá dentro, então delta T de transfusão muito mais rápida, né? Que a gente vê que isso tem um enorme impacto no desfecho. A própria tomografia dentro da sala de trauma e a sala cirúrgica, o centro cirúrgico também dentro. Então, funcionando tudo ali para que você possa prestar o melhor... exatamente. E aí, qual que é a sua opinião, Bruno? Você que está lá dentro... Você acha que isso realmente impacta no desfecho? Esses pontos que eu levantei aqui, você vê como diferencial? Que você acha que, talvez, pensando em gestão, isso deveria ser reproduzido em maior quantidade? O que você vê dessa situação? Não, eu acho que o Hospital Alberto Torres é um hospital... O hospital é um hospital muito grande, né? Ele atende uma grande, mas tem lá dentro dele um mini hospital, que é um centro de trauma totalmente... formatado dentro de como você falou, no início foi pensado dentro de modelos já com sucesso em outros países, e principalmente nos Estados Unidos, né? Uhum. Alguns centros de trauma lá foram visitados e montados protocolos, etc. Ele tem essa diferenciação de ser um centro regulado para traumas complexos, de média, grande complexidade, então não vai entrar lá um trauma leve, só vai entrar trauma complexo ou trazido pela unidade de saúde, ou regulados, ou muitas vezes pela própria polícia, que tem lá, é uma área de muita incidência de trauma, né? É uma região muito carente, a região toda daquela região, não só a região de São Gonçalo, mas toda a região em torno ali, é uma área extensa muito grande. Eu acho que realmente é um modelo que tem algumas particularidades muito positivas, né? Eu trabalhei lá desde a formação, desde quando ele foi criado, aí um tempo depois eu saí e voltei há cerca de 3 anos e já estou lá, enfim, faço parte da rotina e tal. Então, realmente, o Alberto Torres tem algumas coisas. Você falou, assim, ele tem o anestesista ao nosso lado, ele tem a enfermagem treinada, tem treinamentos, tem sangue, eu tenho sangue O negativo para fazer para o doente, coisa que não existe em nenhum hospital do Rio de Janeiro, né? Você criar qualquer protocolo hoje que a gente entende que são uma necessidade, muitas vezes, que é você fazer reposição mesmo hemostática de sangue, plasma, etc. Em alguns doentes muito, muito críticos, eles são muito cruciais. A gente sabe, a gente já começou a aprender isso aí mais, né? E lá você tem essa possibilidade. É uma dificuldade imensa que a gente tem no Lourenço Jorge, né? Lourenço Jorge, assim, é o O negativo, que é um sangue que a gente pode fazer de maneira... Antes de sair a tipagem. Antes de sair a tipagem, né? De maneira mais liberal, você transfundir. Você não tem isso lá, né? É muito raro. Então, assim, eu acho que sim, pode ser um modelo que pode ser reproduzido, mas ele não pode ser uma ilha, né? Mal falando, hoje ele meio que atende uma grande área, dá uma boa assistência, a gente tem um bom resultado lá em vários aspectos, mas ele tem que estar entregado a um sistema todo, né? Mas ele é um hospital Os hospitais melhoraram bastante, né? A gente teve, o próprio Lourenço Jorge, a gente fez parte da formação lá de uma sala específica para atendimento traumatizado. Alguns outros hospitais do Rio de Janeiro, até pela Olimpíada, ganharam alguns recursos nesse sentido na época. Então o Lourenço Jorge hoje tem uma boa sala de atendimento ao traumatizado, né?
Mas talvez falte algumas coisas que faltam em todos os hospitais, né? Que é um problema, generalizado. Mas realmente, lá eu acho que é um modelo muito... E eu acho que é bem factível de ser reprodutivo. Não talvez os recursos todos, mas dentro de um sistema, eu acho que é um modelo bem adequado mesmo, sabe? A gente consegue fazer uma boa medicina lá, sim. Legal. Acho que é um dos poucos lugares do Rio de Janeiro que recebe, talvez o único que recebe o resgate aeromédico, né? Que ela tem estrutura para resgate receber aeromédico, esse tipo de paciente. Tem. Mas, mais uma vez, aí trazendo um pouquinho a farinha pra gente, para nós, né? Que somos Lourenço, mais uma vez eu vejo uma atitude do governo e do sistema muito boa, mas mais uma vez eu olho para o centro de trauma ainda assim. Eu não vejo assim. Sim. Eu, por incrível que pareça, vejo assim, e foi muito iniciada pelo Bruno, que o Bruno que criou a sala de trauma do Lourenço Jorge, foi o criador da sala de trauma, foi o criador do primeiro centro de trauma do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma foi o Bruno, meu irmão. Mas hoje eu vejo o Lourenço Jorge, por exemplo, com uma briga com tudo no mundo, com sangue, com tudo. Eu vejo que a visão vertical está um pouco mais sedimentada. E veja que isso não é questionamento para lá ou para cá. Acho maravilhoso lá, acho que lá, mas eu acho que a gente ainda assim tem que tomar muito cuidado de ver o trauma como um grande serviço de recebimento e perfeição de cirurgia, ou anestesia, ou enfermagem perfeita. Eu acho que a gente tem que criar uma visão pro doente para frente. Integrada, né? Porque De muitas segmento, vezes aquilo ali acontece, o Bruno sabe disso, por muito tempo ali no serviço se fazia muito bem aquela fase inicial e a fase tardia. E essa fase tardia, estão se aprendendo, obviamente, estão indo para frente, eu conheço o serviço, mas a gente tem que pensar dentro dos sistemas, Souza Guiar, Miguel Couto, todos nós temos que tentar ter uma ideia meio que unificada para que a gente consiga conduzir nossos doentes de forma relativamente parecida. O que eu ainda não consigo ver na nossa sociedade, principalmente no Rio de Janeiro. Não sei se o Bruno concorda. Eu acho que o Lourenço Jorge, ele até teve já, assim, se você for num congresso hoje, assim, sem querer fazer, todo mundo conhece o Lourenço Jorge, né? Naturalmente, pela gente estar envolvido, né? Mas a gente sempre participou, levou congresso, levou trabalho, aquelas coisas, e a gente sempre se envolveu de maneira objetiva. Então não é que eu estou dizendo que não precisa de tudo, não. Mas se você tiver pessoas focadas na doença, que minimamente, de alguma forma, tenham algum foco ali, na própria assistência que seja, você vai ter uma melhora, certamente, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, então é muito. Daí a gente vai cair no profissional, né? Se você tiver um bom profissional lá, mesmo às vezes com recursos talvez não tão abundantes ou não tão, assim, não todos necessários, você vai ter uma melhora. Então a gente tem que, a gente briga muito com isso, né? Que é na valorização desse profissional que está lá, né? E essa eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque, assim, o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, eu diria que talvez na maioria a exceção de um ou outro hospital, né? Você vê hoje quem está nessa linha de frente lá, atendendo, os cirurgiões, enfim, são a maioria cirurgiões jovens recém-formados. Você não tem aquela figura do grande cirurgião da equipe, como eu tive, o professor Evandro Freire, alguns outros professores. Hoje você tem um emprego, né, que é um emprego, na maioria das vezes... Temporário, né, que o cara vai ficar para, enfim. Então, e aí ele acaba que ele não vai investir na qualificação especificamente da sua formação enquanto para atender aquela demanda de lesões extremamente complexas que podem eventualmente aparecer. E aí, isso aí, se tivesse esse profissional, já seria uma grande coisa. Então, acho que é um somatório, entendeu?
E talvez, pensando no profissional, seria uma área que a gente poderia cobrar mais. Uhum. Então, tipo assim, para um cirurgião trabalhar lá, ele tem que ter uma qualificação mínima. E por aí vai, né? E isso realmente não existe. Então a gente vê realmente, não digo que são más profissionais, não, longe disso, mas que não tem o foco, não entende a coisa como uma doença mesmo, que precisa de uma abordagem diferenciada e tem que fazer um investimento pessoal, né? Para chegar a essa qualificação. Não tem jeito. É isso. É como se você pegasse um cirurgião vascular, um urologista como você, Sami, e o colocasse lá de uma forma temporária para que ele ganhasse aquele dinheirinho dele para acabar a sua formação em urologia ou em vascular ou em proctologia, em qualquer outra especialidade, e aquilo ali se torna uma coisa temporária. Então, qual é a grande responsabilidade que ele tem com aquilo ali? Alguns têm, outros vão vivendo a vida. Entendeu? Então, assim, é muito duro falar isso, é difícil, pelo amor de Deus, mas é a verdade, é a realidade da gente. Se um dia a nossa sociedade, nosso sistema, nossos governadores, quem comanda a nossa política, olhar para isso e valorizar essa pessoa, além de valorizar, como o Bruno falou, olha, além de valorizar você, eu preciso que você seja formado nisso. Se a gente conseguir um caminho nesse sentido, eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter pessoas realmente ligadas àquilo de uma forma verdadeira. Muitas vezes é uma coisa que nos parece temporária. Realmente alguns com coração, com a paixão pela medicina, que a grande maioria dos médicos tem, mas falta, às vezes, eu vou gastar meu tempo estudando a minha cirurgia plástica ou eu vou gastar meu tempo estudando como se trata um doente com uma lesão cardíaca? É verdade.